A pedra sobre o vazio. Você desce a pequena aeronave monomotor com os pés ainda dormentes do voo longo e irregular. O vento seco da cordilheira sopra com força, carregando grãos de areia branca que ficam e sibilam contra sua roupa de campo. Ao redor, o planalto se estende silencioso, interrompido apenas pelas elevações cortadas a pique e pelas sombras onduladas projetadas pelas nuvens que cruzam o céu azul pálido. Está a mais de 4.000 metros de altitude, o ar é leve, rarefeito, e tudo parece desacelerado. O piloto não diz nada, apenas aponta para a encosta rochosa a leste e dá meia volta para reabastecer no vilarejo próximo. A 3 horas dali, por trilhas que não parecem em mapas modernos. Na encosta, quase imperceptível, há algo, uma recorrente geometria na pedra, uma abertura que não deveria existir em formações naturais. Não há sinal moderno, nem pichações, nem placas. Sua rocha, a poeira e o eco do vento. Você recebeu um mapa de um professor aposentado em La Paz. Um manuscrito incompleto, copiado de cadernos antigos da missão Capelã, uma expedição alemã nos anos 1930 que desapareceu sem deixar rastro. Entre as anotações técnicas e rabiscos dispersos, uma frase aparece repetida 3 vezes, em espanhol arcaico. Donde la piedra no proyecta sombra, comienza el vacío. A base da expedição é improvisada. Uma barraca reforçada, 2 tambores d'água, uma caixa com instrumentos topográficos e um diário de campo. Você montou tudo no dia anterior, antes de sobrevoar o local pela primeira vez. O isolamento é absoluto. Seu único contato com o mundo externo será por rádio, uma vez ao dia. A abertura da rocha parece mais próxima agora, como se tivesse crescido à medida que você observa. Ela tem cerca de 2 metros de altura, mas é estreita, nenhum sinal de construção moderna. As bordas da entrada são lisas, limadas pelo tempo, ou talvez por mãos humanas há muito esquecidas. Você caminha até ela. O chão muda de textura, primeiro pedregoso, depois quase polido. E há algo mais. Uma leve vibração no solo, como se a rocha respirasse. O ar dentro da fenda é mais frio, como um cheiro metálico, seco, quase elétrico. Há umidade nas paredes internas, mas nenhuma vegetação visível. Na primeira curva do túnel você encontra marcas. São como incisões circulares, impares, espaçadas regularmente, descendo pelas paredes em espiral. Não há inscrições nem desenhos. Parecem marcas de ferramentas desconhecidas ou mecanismos. Você registra tudo com sua câmera, faz anotações, tenta decifrar padrões. Nada no manuscrito mencionava essas marcas. Ao fundo do túnel, uma antecâmara. A luz que entra por trás de você se espalha em um feixe tênue, revelando degraus talhados direto na rocha, conduzindo para baixo. O teto é baixo. O som dos seus passos ecoa abafado, como se estivessem dentro de um sino de pedra. Você para, o silêncio pesa. A única coisa visível no centro da antecâmara é um bloco vertical de pedra negra, liso, com pequenos fragmentos de quartzo que brilham com a luz. Parece deslocado do resto, como se tivesse sido trazido de outro lugar. Você examina de perto. Há uma depressão em forma de mão, no centro. Uma marca feita para caber uma palma aberta. Você não toca, ainda não. Decide voltar para o acampamento e registrar tudo com calma. Amanhã, com luz, melhor, equipamentos e mais preparos, você descerá. Mas ao sair do túnel, o vento muda, agora sopra de dentro para fora. E onde antes havia sol limpo, a névoa. O vazio começou. O ar mais pesado pela manhã, a névoa que apareceu na noite anterior persiste. Uma massa espessa que desce pela encosta, cobrindo tudo à sua volta. O calor do dia ainda não chegou, mas a umidade no ar é palpável, grudando-se à sua pele e fazendo os tecidos da roupa ficarem pesados. Você prepara os equipamentos, corda, lanterna de LED, um pequeno conjunto de ferramentas para escavação e, claro, o diário de campo. A câmera continua ao redor do pescoço, pronta para registrar cada detalhe. À medida que você se aproxima da entrada da ruína, uma sensação crescente de desconforto toma conta. O vento, agora inconstante, muda a cada momento, como se tentasse esconder a passagem ou talvez alertá-lo. No entanto, você continua. O caminho é seu. O túnel, que na noite anterior parecia convidativo, agora exibe sua verdadeira natureza.
À medida que você desce, o chão de pedra torna-se escorregadio. Pequenas gotas de água gotejam das estalactites ao longo das paredes, fazendo um som suave e regular, como se o próprio local estivesse respirando. A umidade torna os degraus traiçoeiros e a cada passo que você dá, é forçado a olhar para baixo, atento. As marcas nas paredes continuam a descer, agora mais visíveis à medida que a luz de sua lanterna alcança o canto mais distante. Elas não parecem ser apenas incisão, mas algo mais complexo. Uma combinação de símbolos que em algum momento poderiam ter sido compreendidos por outra cultura. Ou talvez eram parte de um código, uma linguagem ancestral. À medida que você desce ainda mais, o ar parece se densificar. Não é o ar em si, mas a sensação de estar se afastando de tudo que é familiar. Uma sensação de imersão, de estar indo para algum lugar onde os humanos não pertencem mais. Chegando na antecâmara, você vê o bloco de pedra negra novamente, agora de perto. Ele parece ainda mais estranho, mais artificial, como se não fosse parte da mesma rocha que forma as paredes ao seu redor. Quando você observa de perto, vê a depressão central, onde antes parecia estar uma marca de mão, está coberto por uma camada fina de poeira. Você hesita. Com a ponta dos dedos toca levemente a superfície. Ela é fria, perfeitamente lisa, como se tivesse sido polida recentemente. Sem aviso, um som profundo ressoa, vindo das profundezas da caverna. Não é um som mecânico, mas algo mais primal, um eco distante, como se algo estivesse em movimento muito abaixo de onde você está. O bloco de pedra começa a se mover lentamente. Você recua alerta, mas não há tempo para fugir. Um trecho do túnel à sua esquerda se desloca, relevando uma nova abertura. O mecanismo parece ter sido ativado, algo que você não previu. Sua lanterna ilumina a nova passagem. À medida que você avança, sente um leve tremor no solo. Algo está mudando. O ar, antes denso, agora parece ainda mais carregado de eletricidade. Você está ciente de que qualquer movimento brusco pode ser suficiente para desestabilizar o local. A nova passagem se estreita à medida que você avança. O som da sua bota ecoa quase como uma advertência. Não há outro som além do seu próprio movimento e o leve chiado da névoa que invade. O túnel parece estar fechado sobre você, como se estivesse sendo engolido pela própria ruína. Uma curva à frente revela o que parece ser uma pequena câmara, onde poderia ser uma sala de culto ou uma espécie de refúgio espiritual. As paredes são cobertas por relevos, figuras que parecem humanas, mas com características exageradas, como se tentassem expressar algo além da representação comum. Há uma textura viscosa no ar e o cheiro metálico é o mais forte aqui. No centro da sala é denominado por uma estrutura de pedra, como inscrições que ainda não são legíveis. A luz da lanterna dança, projetando sombras que parecem se mover sozinhas. Há um dispositivo na parede à frente, algo que parece como uma roda ou um mecanismo que precisa ser girado. Você não sabe exatamente o que faz, mas algo em sua intuição diz que é necessário. Antes de tocar, você se lembra de um detalhe no manuscrito do professor. Onde as sombras se alinham, o portal se abrirá. Você observa as figuras nas paredes. As sombras das figuras parecem se esconder em direções específicas. Elas se alinham com precisão, como se a luz tivesse sido projetada para ativar um mecanismo. Sem outra escolha, você gira a roda. A sala se ilumina brevemente e o chão começa a tremer. Um som grave e profundo ressoa por toda a caverna, seguido por um estalo surdo. O silêncio retorna, mas agora você parece que há algo mais diferente na atmosfera. O que antes era uma passagem estreita, de quase sem vida, agora exibe uma sensação de urgência, de pressa. Algo foi ativado, algo grande está se movendo. Você respira fundo, ciente de que o tempo está contra você. A estrutura vibra. Você não percebeu de imediato, mas há uma ressonância grave no ar, um tipo de som que não é ouvido, é sentido. As pedras sob seus pés parecem pulsar como se o próprio solo tivesse um batimento cardíaco lento e constante. A luz das lanternas enfraquece por um segundo. Depois se torna com intensidade. Não é falha das baterias, é o ar ao redor que mudou, como se estivesse passando por uma onda de pressão invisível. Ao fundo, uma passagem que antes parecia apenas um alívio na parede agora está aberta. A pedra negra que você viu na entrada, lisa, estranha, aparece novamente. Desta vez em fragmentos espalhados ao redor do que parece ser uma sala muito mais antiga. Você entra.
É uma câmara ampla, talhada no interior da montanha. O teto arqueado está coberto de um pigmento azul esverdeado que brilha levemente com sua luz. No centro da sala, uma estrutura de forma de anel se ergue a partir do solo, envolta por degraus descendentes como um anfiteatro. Ao redor delas, colunas quebradas e frisos esculpidos com figuras de espiral, sem rostos. Dentro do anel, uma escavação profunda, não um poço, mas um eixo. Lá embaixo, um brilho suave pulsa em intervalos, como uma luz respirando. Uma fenda natural? Ou algo mais antigo, deliberado? Nas paredes, mais inscrições. Não são apenas símbolos, mas um tipo de narrativa pictográfica. Uma sucessão de cenas mostrando figuras humanas oferecendo pedras, semelhantes, até sangue. Há uma entidade invisível representada apenas com um espaço em branco, o vazio delineado por outros elementos. Então você vê, do outro lado da sala, encostado à parede, um estojo de couro antigo com presilhas metálicas enferrujadas. Você se ajoelha. Ao abri-lo, encontra o que parece ser um caderno, frágil com páginas amareladas. A caligrafia irregular de alguém que escrevia com pressa. O símbolo da missão capelã está na primeira página. É um diário. Um dos desaparecidos esteve aqui. Você lê. A estrutura pulsa. Não é máquina, não é templo, é ambos. O guia sumiu na descida. As sombras se movem quando não há luz. Este lugar é uma fronteira, não entre humanos, mas entre formas de perceber. Sinto que o tempo aqui não é o mesmo. Ouço vozes debaixo da pedra. Não sei se sairemos. Você folheia as páginas. Um mapa rudimentar desenhado à mão revela outra câmera, passagens até uma rota de escape, mas o desenho está incompleto. Ao lado, a última anotação. Se chegar à sala abaixo do anel, siga as marcas em forma de folha. Abaixo disso não há solo, só o vazio. Você levanta os olhos. O brilho no fundo do eixo parece mais forte agora. Uma espécie de neblina azulada sobe em espirais lentas, como fumaça subaquática. Algo está ativo, mas tem estado em todo esse tempo, apenas adormecido. Você decide descer. Com a corda e mosquetões, prende o equipamento e começa a descida pelos degraus do anel. Cada metro, o som ambiente se distorce um pouco mais, como se os ecos estivessem sendo engolidos pela estrutura. Não há vento nem barulho, apenas aquele zumbido grave constante que agora pulsa como um tambor no peito. No fundo você encontra outra abertura, um arco baixo, talhado diretamente na rocha, marcado com símbolos semelhantes aos das paredes. Ao lado do arco, pequenas gravuras em forma de folhas, as marcas descritas no diário. Você entra. A passagem agora é íngreme, o solo irregular. Em alguns pontos há degraus entalhados no próprio solo. Outros você precisa descer com cuidado, quase rastejando. O ar muda novamente. Um cheiro de pedra molhada, ferrugem e algo que lembra musgo antigo, de cavernas que não vêm à luz há séculos. E então você chega. Uma sala silenciosa, circular, perfeitamente simétrica. No centro, um altar de pedra clara. Em cima dele não há relíquia, nem ouro, nem esqueleto. Há apenas uma concha aberta. Não de marisco, mas algo mineral. Como se a pedra tivesse sido moldada em forma de ostra. No centro dela, um cristal pequeno, prismático, flutuando alguns milímetros no ar. Ele gira lentamente, e em sua superfície, refletida como em água, você vê algo. Imagens, cenas que não são suas. Ruínas diferentes, tempos diferentes, pessoas ajoelhadas olhando para o mesmo cristal em outros lugares, em outras montanhas. Você sente uma vertigem, não de cansaço, mas de deslocamento, como se por um segundo estivesse vendo o mundo através do cristal, não com seus olhos, mas com outra percepção. A pedra pulsa, um calor leve irradia da concha. Ao seu redor, o silêncio absoluto. Então, um som. Atrás de você, o eco metálico de pedra contra pedra. A entrada da sala está se fechando. Você corre, mas já é tarde, a estrutura selou a passagem. Você ouve o mesmo som grave de antes, mas algo está muito mais próximo, mais urgente. Algo foi ativado e a sensação de tempo, essa que você já havia notado, começa a se distorcer. Não há mais horas aqui, só batimentos. Você está preso. Você encosta a mão na parede fechada. Fria como mármore, mas viva. Pulsa quase imperceptivelmente, como se estivesse respirando. Não há alavanca nem rachadura, nada a forçar. A única saída é entender o lugar ou aceitá-lo.
Atrás de você, o cristal ainda flutua na concha, continua girando devagar, como se ignorasse a urgência que te consome. Mas há algo novo agora, o som. Um baixo contínuo zumbido que emana do altar, misturado ao leve tilintar de pedras contra pedras, ritmado como uma linguagem mineral, antiga demais para ser falada. Você se aproxima da rocha. A luz do cristal reflete nos seus olhos com mais força. Sente a pele formigar, um calor que não queima, mas envolve. Quando estende a mão, ele não recua. Permite que você toque na sua superfície. E então vê. Não com olhos, mas com o corpo inteiro. Uma visão explode dentro de você, uma civilização esquecida, anterior ao nome. Gente que construiu templos não para deuses, mas para o tempo. Cidades enterradas sobre montanhas. Câmaras como esta, ligadas por corredores que hoje estão selados, perdidos, esquecidos. Eram poucos, e sabiam. Sabiam que o mundo gira em ciclos, que certos lugares como este são âncoras, pontos de onde a realidade é mais fina, mais frágil. Você se vê entre eles, ou talvez seja alguém antes de você. É difícil saber. O cristal gira, as paredes brilham com linhas que antes não estavam ali. Inscrições suaves, embutidas na rocha como nervuras em um corpo gigantesco. Formam desenhos circulares, simétricos que convergem ao centro do altar. Você se afasta um pouco, precisa respirar. E aí percebe, parte do chão também gira, lenta, silenciosamente. A base do solo do altar se move como um disco de pedra. Há um encaixe nas bordas quase imperceptível, símbolos semelhantes ao que viu na superfície, só que em outra ordem. Um mecanismo. Você vasculha o diário. Entre os rabiscos e frases confusas, um esquema. Uma sequência de símbolos como os que vê agora. 4 conjuntos desenhados com pressa. Ao lado, apenas uma nota. O tempo não se abre, ele cede. Você começa a girar o disco com esforço. A cada alinhamento de símbolo, a sala responde. Um leve tremor, um deslocamento no ar. A sensação de que o espaço se expande, mesmo sem mudar de tamanho. Ao alinhar o último símbolo, um som diferente, um estalo seco, seguido por um ronco profundo, quase subterrâneo. No teto, uma fenda se abre, e dela desce lentamente uma estrutura. Não uma escada, nem uma armação. É uma espécie de prisma de pedra e metal, pendurado por correntes invisíveis. E em sua base, um receptáculo do tamanho exato do cristal. Você entende. O cristal é a chave, mas quando o retira da concha, o ar muda, o zumbido cessa, um segundo silêncio absoluto. Depois tudo estremece. A rocha grita, um som antigo como 1000 anos de erosão comprimidos em um instante. O chão, rachaduras irradiam a partir do altar. A luz nas paredes apaga, e no teto a estrutura começa a subir novamente, rápido demais. Você corre, salta sobre as rachaduras, coloca o cristal no prisma no último segundo. Silêncio. A sala inteira treme como se tivesse respirado fundo, e depois tudo para. As rachaduras se recompõem diante dos seus olhos, as luzes voltam suaves e o altar começa a descer. Você não sabe quanto tempo leva, mas quando termina, está em outro espaço. Abaixo da câmara anterior, uma outra sala se revela, uma espiral descendente entalhada com precisão milimétrica. As paredes são cobertas de inscrições contínuas, sem pausas, como uma única frase, repetida ao infinito. No centro, um pedestal com marcas de mãos humanas, muito antes de você tocar aquilo. E acima do pedestal, pairando no ar como o cristal anterior, uma esfera escura, de superfície líquida, embora imóvel. É como olhar para um olho sem íris. E ele parecer olhar de volta. Você hesita. Não há mais enigma, é só uma escolha, tocar ou não. Mas a parte de você já sabe que, ao entrar ali, a decisão já foi feita. Você toca, e tudo escurece. Quando você desperta, não sabe quanto tempo se passou. A sala está em silêncio, mas algo mudou. O ar está mais pesado, quase úmido, como se a ruína tivesse mergulhado no fundo de si mesma. A esfera escura não está mais flutuando, sumiu. O pedestal está vazio, e onde antes havia inscrições nas paredes, agora há marcas de calor, como se palavras tivessem sido queimadas para sempre. Você se levanta, sente os joelhos trêmulos, o peito ainda ofegante, e então ouve distante e abafado, o som de pedra cedendo. Um tremor percorre a espiral.
Você olha para cima e vê a abertura que trouxe ali começando a se fechar, lenta, mas inexorável, como se o templo estivesse se retirando, voltando ao silêncio. Você corre. A escada curva parece mais longa agora, os degraus mais altos, o ar mais denso. Cada passo ecoa como um tambor. E a luz está desaparecendo. As paredes perdem um brilho aos poucos, consumidas pela escuridão. Quando você alcança o piso na câmara superior, a estrutura do prisma já está retraída. A luz do cristal fraca pulsa como um coração morrendo. Você o arranca do encaixe e tudo para, silêncio. Mas por pouco tempo. As rachaduras voltam, maiores, um rugido profundo. A própria montanha responde. O chão inclina sob seus pés, o teto começa a descer, devagar como um presságio. Você salta sobre a plataforma em colapso. Atravessa a câmara que agora parece menor, mais sufocante. Ao fundo, a porta por onde veio. Não está mais aberta. As pedras caíram, selando a passagem. Você procura outra saída com o olhar. Então vê. Uma fenda à esquerda, onde uma parede cedeu com tremor. Um corredor que não estava ali antes, úmido, estreito, escavado pela própria ruína. Você entra sem escolha. O espaço aperta, a cabeça quase encosta no teto abaixo. A rocha escorre água, fria que pinga do seu pescoço. O som dos seus passos se mistura ao rangido das pedras atrás de você, desabando uma a uma. O túnel sobe. Com cada curva, a luz do cristal em sua mão reflete em minerais embutidos nas paredes. Verde âmbar, um vermelho profundo como sangue seco. Você passa por nichos escavados com formas humanas. Resto de estátuas ou talvez sarcófagos com faces sem olhos. E então sente ar fresco. Você acelera, a passagem termina numa escadaria estreita, cravada na rocha, que sobe até uma abertura, uma frecha de luz natural, verdadeira. Entra pela primeira vez desde que desceu. Você alcança a saída, lá fora, à noite. Estrelas fixas sob o vale silencioso. A entrada da ruína está abaixo de você, parcialmente desmoronada. Parte da fachada colapsou, engolida pelo próprio peso. Ninguém jamais entrará por ali novamente. Você senta por um momento. Os pulmões queimam, o coração ainda dispara. O cristal pulsa entre seus dedos. Ao longe, na escuridão, os sons da noite voltam. Folhas balançando, insetos cantando, água correndo em algum lugar escondido. O mundo não sabe o que você viu, e nem saberá. Mas você sente. O que estava lá embaixo ainda está, talvez sempre estivesse. E talvez você tenha apenas tocado na borda de algo maior. Algo que moldou não só a terra, mas a própria noção de tempo e permanência. Você guarda o cristal no bolso e começa a descer a trilha, em silêncio. Há muito a escrever. E mais a buscar, porque aquilo não era o fim, era apenas o primeiro alicerce.